Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje vamos continuar a leitura do livro dos Juízes. Capítulo 7. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Harade, com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar este aviso, para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. O Senhor disse a Gedeão: ainda há gente demais. Faze-os descer as águas e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá contigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberem a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei, e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas, e despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo, na planície. Durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, porque te entregarei. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Ouvirás o que eles dizem e sentir-te-ás, assim, encorajado para atacar o acampamento. Gedeão desceu, pois, com Fara, seu servo, até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram também inumeráveis como a areia das praias. No momento em que Gedeão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho a seu companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madiã, e chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madiã e todo o acampamento. Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gedeão prostrou-se por terra, voltou ao acampamento israelita e disse: levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos, e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando estas dentro de uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão, com seus 100 homens, chegou aos limites do acampamento no princípio da segunda vigília, quando se rendiam as sentinelas e começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas que tinham na mão. Então os 3 batalhões tocaram também as trombetas e quebraram as ânforas, tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na mão direita para tocar, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gedeão. Cada um ficou em seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o acampamento se pôs a correr e fugiram, gritando. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas, enquanto por todo o acampamento o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns contra os outros.
e o exército fugiu até Bet-seta, para os lados de Sarera, e até os limites de Abel-Mehula, junto de Tebate. Juntaram-se então aos israelitas as tribos de Neftali, de Asser e todo o Manassés, e perseguiram os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de Efraim para dizer: descei ao encontro dos madianitas e cortai-lhes a passagem das águas até Bet-bera e até os vales do Jordão. Juntaram-se, pois, os homens de Efraim e ocuparam as passagens até Bet-bera e igualmente os vales do Jordão. Tendo capturado 2 chefes madianitas, Oreb e Zebe, mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zebe no lagar de Zebe, e continuaram a perseguir os madianitas, levando as cabeças de Oreb e de Zebe a Gedeão, no outro lado do Jordão. Capítulo 8. Os homens de Efraim disseram a Gedeão: por que nos trataste assim, não nos chamando para pelejar contigo em Madiã? E houve entre eles uma violenta discussão. Gedeão respondeu-lhes: que fiz eu ao lado do que vós fizestes? Porventura não valem mais os cachos de Efraim que as vindimas de Abieser? Foi às vossas mãos que o Senhor entregou os príncipes de Madiã, Oreb e Zebe. Que pude eu, pois, fazer em comparação do que vós fizestes? E com estas palavras aquietaram-se. Gedeão chegou ao Jordão e passou-o com seus 300 homens, continuando a perseguir o inimigo apesar da sua fadiga. Chegando a Socote, disse aos seus moradores: dai, peço-vos, pão aos homens que me acompanharam, porque estão muito cansados. Estou perseguindo Zebeia e Salmana, reis de Madiã. Os chefes de Socote responderam-lhe: tens já talvez em teu poder o punho de Zebeia e de Salmana, para que possamos dar pão à tua tropa? Pois bem, replicou Gedeão, quando o Senhor me houver entregue nas mãos Zebeia e Salmana, eu vos rasgarei a pele com espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Fanuel, onde fez o mesmo pedido, mas obteve a mesma resposta que em Socote. Gedeão disse-lhes: quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre. Zebeia e Salmana estavam então em Carcor com o seu forte exército, cerca de 15.000 homens, que eram o restante de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam já perecido 120.000 combatentes que manejavam a espada. Gedeão subiu pelo caminho dos nômades a oriente de Nob e Jegba, e feriu o acampamento dos inimigos que se julgavam perfeitamente seguros. Zebeia e Salmana, reis de Madiã, fugiram, mas foram perseguidos e presos por Gedeão, depois de ter derrotado toda a sua guarnição. Gedeão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Hares. Deteve um jovem entre os habitantes de Socote e fez-lhe perguntas. Este escreveu-lhe uma lista com 77 nomes dos chefes de Socote e dos anciãos. Gedeão veio ter com os habitantes de Socote e disse-lhes: eis aqui Zebeia e Salmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo: tens já talvez em teu poder o punho de Zebeia e de Salmana, para que possamos dar pão aos teus homens fatigados? Tomou então os anciãos da cidade e açoitou-os com espinhos e abrolhos do deserto. Destruiu também a torre de Fanuel e matou os habitantes da cidade. E disse a Zebeia e a Salmana: como eram aqueles homens que matastes no Tabor? Eram, responderam-lhe, semelhantes a ti. Cada um deles parecia um filho de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu filho primogênito: levanta-te e mata-os. Mas o jovem não ousou tirar a espada, porque, sendo ainda muito novo, tinha medo. Vem tu mesmo, disseram-lhe Zebeia e Salmana, e mata-nos, porque tal homem, tal a sua força. Gedeão matou Zebeia e Salmana e tomou os colares que os camelos traziam ao pescoço. Os israelitas disseram a Gedeão: sê o nosso rei, tu e teu filho, e o filho do teu filho, porque tu nos livraste
das mãos do Madianita. Não, respondeu ele, não reinarei sobre vós, nem meu filho tampouco. É o Senhor que será vosso rei. E ajuntou: tenho um pedido a vos fazer, que cada um de vós me dê as argolas de vosso despojo. Os inimigos que eram os ismaelitas usavam argolas de ouro. Eles responderam: nós te daremos de muita boa vontade. E, estendendo no chão um manto, lançaram nele as argolas de sua presa. O peso das argolas de ouro que ele tinha pedido era de 1.700 ciclos de ouro, sem contar os colares, brincos e ornamentos de púrpura que costumavam usar os reis de Madiã, afora ainda os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gedeão fez de tudo isso um efode e o expôs em sua cidade de Efra. Mas todos os israelitas se prostituíram ante esse efode, que se tornou, assim, um laço para Gedeão em sua casa. Os madianitas foram humilhados diante dos israelitas e não puderam mais levantar a cabeça, de sorte que a terra pôde gozar um repouso de 40 anos no tempo de Gedeão. Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi habitar em sua casa. Teve 70 filhos, saídos todos eles porque tinha numerosas mulheres. Sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, que foi chamado Abimeleque. Morreu Gedeão, filho de Joás, numa ditosa velhice, e foi sepultado num túmulo de Joás, seu pai, em Efra de Abiézer. Depois de sua morte, os filhos de Israel prostituíram-se de novo com os Baal, e tomaram Baal-Berite por seu Deus. Não se lembraram os israelitas do Senhor, seu Deus, que os tinha livrado das mãos de todos os inimigos que os cercavam, nem testemunharam gratidão alguma pela casa de Jerobaal, Gedeão, por todos os benefícios que ele tinha feito a Israel. Muito bem, terminamos então a leitura destes 2 capítulos do livro de Juízes. Eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Deixa o seu like, compartilhe aí nas redes e comenta assim: Deus recolheu Gedeão, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no vídeo de amanhã e tchau!